Salve, salve nação rubro-negra, isso aqui é Flamengo. Vamos que vamos aqui, galerinha. Chegando para mais um react aqui no canal React do Giga, tá? Fazendo aqui vamos aqui reagir, né, sobre lá ao canal UOL, né, rapaziada do canal UOL lá, com o repórter Arnaldo César, né, dando aí o seu comentário, né, tecendo o seu comentário sobre o atual investimento do Flamengo, né, ou os atuais investimentos do Flamengo no mercado da bola, né? E aí ele tenta justificar algumas coisas que eu particularmente não concordo. Então, esse vídeo deve ficar um pouquinho mais longo, tá, galera? Eu vou pausar o vídeo para tecer alguns comentários. Então, eu peço que você eh, olhe com bastante atenção aqui aos meus comentários e aquilo também que ele falou, tá? E que você também reaja também nos comentários abaixo aí, deixando o seu like, compartilhando esse vídeo e deixando o seu comentário, que é muito importante, né? Lembrando que os créditos são do canal UOL Esporte. Eu vou deixar aqui embaixo sempre aqui, né, o link no link da descrição. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe e vamos lá ouvir o que o repórter aí, Arnaldo, né, Arnaldo Ribeiro, falou sobre esse atual momento do Flamengo. Vamos lá. Nessa concorrência, alguém ganhar as três. Agora, Tironi, eu não vejo como responsável ou admirável um clube brasileiro contratar um jogador por 25 milhões de euros na atual circunstância do país. Eu não acho isso um golaço. Assim como a gente discute os 25 milhões de euros do Palmeiras ao Vitor Roque, a gente vai discutir os 25 milhões de euros do Flamengo ao Lino, que já passou pelo Flamengo, como disse o Mauro. Hoje tem mercado europeu. Agora, assim, é um dinheiro em jogadores que não são garantia de retorno. O Vitor Roque não vai sozinho ou. Ele tá falando aqui, já começa falando sobre a questão que não acha justo, né, num país como o Brasil, clubes fazer aquisições desse porte, e aí citou Flamengo e Palmeiras, né. Mas o que que tem a ver com o atual momento do país? Isso é mercado da bola, e o mercado da bola é assim. Lembrando que Palmeiras e Flamengo hoje, eles passeiam numa prateleira muito mais acima. Eu até colocaria também o Flamengo acima ainda do Palmeiras, né, dada a qualidade do elenco que a gente tem. O Flamengo construiu um elenco que é milionário, galera, é bilionário para ser mais realista, né. São jogadores caros, jogadores que têm histórico todo um histórico no mundo europeu, então eu não concordo muito quando ele fala isso, né. Não tem como você hoje, qualificar um elenco do Flamengo com jogadores aqui do Brasil. São poucos jogadores. Se você olhar para o cenário brasileiro hoje, dos clubes brasileiros, quantos jogadores dos clubes brasileiros, qualquer clube, tá, caberiam no Flamengo? Você vai ver que são pouquíssimos. Tu vai no Palmeiras, vai pegar quantos jogadores que caberiam no Flamengo hoje, do elenco do Palmeiras? 2, 3 no máximo. Você vai no Atlético Mineiro, quanto você vai ter lá? 2, 3 no máximo. Você vai no Corinthians, talvez você não tenha ninguém. Tem ali o Memphis Depay, tudo bem. Talvez o Garro. Você vai no Bahia, não tem ninguém. Você vai no Fluminense, quem tem? Tinha o Marius, foi embora. Mas quem? Não sei quem. Então, assim, se você for olhar mesmo, dado a régua em que o Flamengo, né, alcançou, você vai ver que a gente tem poucos jogadores. E aí você qualificar essa equipe, né, deixar ela ainda mais forte e rejuvenescer, né, que é o trabalho que o Flamengo está fazendo agora, né, já preparando já o campo para daqui a 2, 3 anos você ter jogadores, né, com condições de atuar, que é o caso dessas aquisições que o Flamengo fez, a gente vai entender tudo isso, né. Agora isso tem um preço, isso custa caro. Não é qualquer jogador de 2, 3 milhões. Jogador que Vasco contrata, não cabe no Flamengo, que Botafogo talvez contrate, muitos não cabem no Flamengo. É uma via de regra? Não, não é uma via de regra, não significa que você vai comprar jogadores caros e vai ser campeão, ok? Isso é certo, isso é verdade. O Botafogo foi campeão aí com um time muito modesto. Agora, toda a contratação ela é um risco, independente do jogador ser bom ou ruim. É uma questão de encaixe, é uma questão de comando, e aí tem outros atributos. Vamos continuar aqui, ouvindo o que ele falou. Por 25 milhões de euros, ganhar as três competições e nem o Lino. Eu acho uma loucura, por mais que os clubes tenham condição de fazê-lo hoje, sem quebrar o cofre ou o orçamento.
Eu acho que é a montagem de uma equipe, e foi esse o segredo do Flamengo do Jorge Jesus e também do Botafogo louco SAF do Textor. O conjunto foi muito importante, o encaixe das peças, as situações, claro, com jogadores acima da média nos dois elencos, né? Então, nessa janela que ela está só começando para quem é rico, fecha no dia 2 de setembro, eu vejo uma competição grande entre os três, né? O Cruzeiro, que também é SAF, tem dinheiro e investiu muito nos últimos tempos, por enquanto está mais cauteloso, né? Talvez não tenha tanto sobrando para fazer investimentos nesta janela. Mas Botafogo, Flamengo e Palmeiras estão com o pé embaixo. Como o Flamengo perdeu mais gente importante que os outros, eu acho que a pressa do Flamengo é grande agora em reforçar o elenco em algumas posições. Eu acho que o Flamengo tem, para mim, desde o início, uma questão em relação aos zagueiros. São poucos zagueiros experientes. Os três são muito bons, mas o Danilo tem muitas lesões, então fica o Léo Pereira e o Léo Ortiz jogando quase todas. Os demais zagueiros são garotos. Mas se concretizar essas outras todas contratações, eu acho que ele preenche os demais setores do time e se arma para três frentes. Uma curiosidade minha em relação aos preços do título brasileiro, os ricaços aí, todos. O Cruzeiro eu coloco fora porque o Cruzeiro tem uma competição a menos do que Botafogo, Flamengo e Palmeiras, certo? E nesse mês isso pode fazer a diferença para o Cruzeiro. Né? Talvez ele não precise de tantos jogadores e ele não estoure o seu time nesse calendário maluco. Mas Botafogo, Palmeiras e Flamengo têm as três. A minha dúvida é como o Flamengo vai encarar a Copa do Brasil, coisa que o Mauro levantou lá atrás no discurso do BAP e do Felipe Luiz, priorizando o Campeonato Brasileiro. Lembrando que essa questão do Campeonato Brasileiro, né, galera, que ele está citando aí, e o MAP coloca como prioridade, a gente sabe que a prioridade do Flamengo é tudo, na verdade. É que no campeonato de pontos corridos, para um time regular como é o Flamengo hoje, dado ao seu aproveitamento no geral, né, é inconcebível que o Flamengo não brigue e não seja campeão, como não conseguiu ser, né, aí nos últimos anos. Essa é a grande realidade. E o BAP identificou. Galera, sendo aqui bem sem falsa modéstia aqui, tá? O campeonato de ponto corrida para o Flamengo, para um time como o Flamengo, deveria e é, na minha opinião, tá? Um campeonato muito mais fácil de você ganhar, embora seja um campeonato longo, do que uma Copa do Brasil e uma Libertadores, onde tudo pode acontecer, já que as finais, né, acontecem somente um jogo. Então, assim, para mim, a gente tem o Flamengo deveria ter batido nos últimos anos pelo menos uns 4 campeonatos aí, brasileiro, e não bateu por independência da outra diretoria, né. Agora também voltando a falar dessa questão financeira, né, ele sempre vem com esses argumentos, mas ninguém argumenta, por exemplo, quando o Corinthians fez a aquisição do Depay pagando 4 milhões de reais por mês, e ninguém questiona, né, por que tá gastando com a situação do país e não sei o quê e etcétera. Ninguém questiona que ele construiu um estádio e não pagou. Ninguém fala do Internacional, né, que também aí comprou o jogador do Flamengo, usou, queria negociar e tá aí. Ninguém questiona isso. É engraçado isso, eu fico pensando, eu fico olhando para eh eh, essas diferenças de tratamento, sabe. Sempre que o Flamengo está, no topo, e sempre isso acontece, obviamente, porque é o trem pagador do futebol brasileiro, tudo tem que estar linkado ao Flamengo, sempre tem que levantar algum porquê. Só falta levantar agora e dizer agora daqui a pouco alguém, né, não estou falando aqui do Arnaldo, né, mas perguntar de onde vem o dinheiro, como se não tivesse vendo aí uma movimentação de mercado do Flamengo, tanto em saídas quanto entrada. Então, assim, a gente tem que eu acho que está na hora da gente tecer comentários assim, tudo bem que ele é um cara que tem muito mais know-how do que eu, tá, galera? Eu me atenho à minha insignificância nesse meio ainda, eu sou um cara que tô aqui, de peito aberto falando aquilo que eu penso, tá? Mas com muito respeito a todos eles aí da bancada, e principalmente ao Arnaldo que é o foco do vídeo,
Eu não concordo com ele, de maneira nenhuma, não concordo. Falar que por conta da situação do país, o Flamengo não pode fazer uma aquisição desse tamanho, não tem nada a ver. A questão do país é questão do presidente, é questão de governo, é questão de política, e aí não isso não é o foco do vídeo, e ponto. Se a gente for atrelar uma coisa à outra, aí pronto, aí acabou. Se fosse assim, você não ia ter futebol na Venezuela, você não ia ter futebol na Argentina, você não ia ter futebol em vários cantos do mundo que são infinitamente mais, às vezes, muito mais pobres, né, não tô falando da Venezuela, mas tô falando dos países, muitos países pobríssimos aí, paupérrimos, eh, tem futebol. Ah, tem faz aquisição, mas aí de acordo com a proporção. Aqui é o país do futebol, nós somos movidos ao futebol. Ele é um cara ligado ao esporte, se não tivesse futebol, talvez ele tá falando de outro esporte, mas será que alguém ia estar vendo com a mesma envergadura? É sobre isso. Então eu não aceito esse argumento de questionar que não concorda. Tudo bem, não concordar é um direito dele, né? Mas eu acho que é um comentário que, de verdade, eu acho que não tá ligado. Eu não consegui ainda alcançar o ponto de, de crítica dele em relação. Eu acho que é uma crítica feita porque o Flamengo está aí mandando no mercado mesmo, né? Vamos continuar aqui, galera. O Flamengo tem o Atlético Mineiro nesse final de semana pelo Brasileiro e já na sequência pela Copa do Brasil. O Atlético Mineiro, evidentemente, em crise, está privilegiando as Copas. O Palmeiras não pode se dar o luxo de não jogar tudo na Copa do Brasil, porque o adversário é o Corinthians, né? Então a minha curiosidade é se o Flamengo vai, de fato, tratar a Copa do Brasil como eu acho que deveria tratar o torneio terceiro em importância, né? Abaixo da Libertadores e do Brasileiro. E vou lembrar também que mesmo nessa era de domínio, o Flamengo não domínio espanhol, como diz o Tirone, o Flamengo não disputa o título brasileiro, não disputa as primeiras posições do brasileiro desde que ganhou com o Rogério Ceni há 4 anos. Por isso que está fazendo o investimento que está fazendo. Aí tá respondida a pergunta, né? Sobre tratar a Copa do Brasil como a segunda mais importante ou a terceira, isso pouco importa. Um time do tamanho do Flamengo, galera, não pode ficar sem ganhar títulos. É uma conta que não fecha. Não tem como você manter um elenco bilionário como é do Flamengo, com salários altíssimos, sem ganhar grandes campeonatos. E aí, para ganhar grandes competições, você precisa de um grande time. É o sonho do Flamengo ser o primeiro tricampeão, né? Da tríplice coroa, né? Nacional. E o Flamengo está batalhando e está nesse caminho. E eu creio que isso possa acontecer, inclusive esse ano, tá? É difícil, mas para um plantel qualificado como é o do Flamengo, a gente está aí trilhando esse caminho. Então o Flamengo quer buscar isso não somente pelos títulos em si, mas também por questões de cifra, né? Dada a premiação aí de Copa do Brasil e especialmente da Libertadores, já que o brasileiro paga aí, tem a questão de televisão e tal, mas de premiação mesmo ainda é baixa ainda a premiação. Então é sobre isso. O Flamengo quer buscar essas competições e o Flamengo tem que ser, sim, alimentado o tempo todo por grandes conquistas, porque senão a conta não fecha. Você imagina o Flamengo com esse time que ele tem hoje, que ele está montando, ficar 3, 4 anos sem ganhar. Vai fechar no vermelho em algum momento. Porque tem que entrar, além de venda de jogadores, que também é outro ativo, mas também tem que entrar dinheiro de competições que o Flamengo disputa. Ponto. Vamos lá. Né? Desta vez está disputando, mas o Flamengo não disputou o título de pontos corridos nos últimos 4 anos, Por isso que né? Em quer, que o Palmeiras foi tem campeão, tudo. em que o Botafogo foi campeão. O Flamengo não disputou a ponta da tabela. Dessa vez está disputando. E aí a minha dúvida é se desta vez ele vai priorizar de fato o Campeonato Brasileiro. Com certeza vai. Eu acho que com certeza o Flamengo vai buscar aí, né, todos esses campeonatos, né, que ele está se propondo aí a buscar e que está disputando, né. O Flamengo monta um grande plantel para isso, tá, galera? De verdade. Não é fácil, tá? Não é fácil, mas o Flamengo vai buscar aí, né, com o Nino, com Emerson Royal e companhia, né, com Saul e dentre outros jogadores que já chegaram e outros que ainda irão chegar, o Flamengo vai buscar os seus objetivos.
lembrando que todos os campeonatos são importantes para o Flamengo. Eu entendi quando o BAP falou, da questão de importância, ele coloca o brasileiro como importante, porque também é assim, né, além de assumir ali aquele encabeçamento do campeão brasileiro, né, nacional, também tem a questão também de ser um campeonato até mais fácil de se ganhar, dado a um time regular como o Flamengo. Quando eu falo que é mais fácil de ganhar, é por conta de um time regular como é o do Flamengo, como é o do Palmeiras, por exemplo. Nós tivemos aí no mínimo 2 anos nessa caminhada da última gestão, no mínimo 2 anos, pelo menos 2 anos aí, podemos dizer que o Flamengo deixou de ganhar o campeonato por incompetência da administração, por incompetência do time, por falha de planejamento, né, de como colocar o time, talvez por falta de elenco também em determinado ponto. Então o BAP identificou tudo isso e estava de fora. E ele não quer cometer esse erro. E também dentro dessa visão, nós podemos mirar o seguinte: é também objetivo do BAP, né, até porque aí é uma questão pessoal, mas isso é ótimo para nós torcedores, é é objetivo do BAP também bater o recorde do Landim como o presidente, o maior presidente vencedor da história do clube. Não é fácil porque foram 14 títulos na gestão do Landim. Tá? Ele tem que buscar ao menos uma mais para poder superar ou no mínimo empatar isso aí, tentar empatar isso aí. É difícil, ele sabe que tem que ser agora. Então, o Flamengo está treinando no caminho certo. Se você gostou desse react, deixa aqui o seu comentário, tá? Deixa o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lembrando também que eu tenho meu canal de lives, tá? É esse que está lá em cima, lá, ó. Lives às 8h30 da manhã e às 16 horas, tá? Todos os dias no canal @gigantefla. Você pode se inscrever lá também e dar aquela moral e assistir minhas lives e falar: "Ó, gigante, vi lá o seu react lá e me inscrevi aqui no canal", beleza? Tamo junto, rapaziada, vamos que vamos. Isso aqui é Flamengo, tamo junto. Vou deixar os créditos aqui do canal UOL, né, aqui para vocês também, se inscrevam lá também. Boa noite aí, bom dia, boa tarde, o horário que você estiver vendo aí esse vídeo. Valeu.